Bom dia. Aqui está o senador Moca, que é do Mato Grosso do Sul, do PMDB, o senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, a senadora Maria do Carmo, do DEM de Sergipe. Muito bem. Me chamo Manfredo Góes Martins. Em nome da senhora senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentá-la, cumprimentar os senadores, os deputados, as senhoras e os senhores aqui presentes. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu, em princípio, relutei em aqui estar. Estou emocionado, me desculpem, não estou afeito a esse tipo de coisa. Mas depois eu pensei e resolvi, de última hora, aqui comparecer. Resolvi. Essa audiência, a senhora já tinha participado há dias. Há dias eu sabia da existência dela. E, como eu disse, vinha relutando em não aqui comparecer. Resolvi, ontem à noite. Apesar de saber muita coisa, mas eu não me preparei devidamente. Peço desculpas, porque aqui estou sem os devidos apontamentos. Mas eu vou tentar explicar para os senhores um pouco do que está acontecendo e o que aconteceu em Brejão dos Negros. Em primeiro lugar, eu gosto de genealogia e faço a história de minha família há 40 anos. Em função disso, eu fui obrigado a me enveredar pela história das cidades onde a família sobreviveu. Meus pais são sergipanos, minha mãe de Pacatuba, uma pequena cidade do litoral sul de Sergipe, meu pai de uma cidade próxima a Pacatuba, Brejo Grande, local onde está ocorrendo esses fatos, lá na Foz do Rio São Francisco. Pois bem, meu pai nasce lá em 1909, uma fazenda chamada São Francisco. O que diz a história da região do Baixo São Francisco? Brejo Grande, em antiga data, era uma ilha que, por foral de 1534, foi doada a Duarte Coelho, de Pernambuco. Apesar de estar próxima a Sergipe, ela pertencia à poderosa capitania de Pernambuco. Até meados do século XIX, ela pertencia a Pernambuco. Sergipe, o remanescente próximo a Brejo Grande, pertencia à capitania da Bahia. Final do século XIX, Brejo Grande, após muitas disputas entre Penedo, Alagoas e Neópolis, Sergipe, Brejo Grande é incorporada à Bahia em função de que o português José Alves Tojal obstruiu o canal que transformava aquela ilha, aquele local em ilha e, consequentemente, transformando em terra firme. Por lá viveu uma pessoa que foi o meu quinto avô, chamava-se ele Bento de Melo Pereira, nascido em Neópolis em 1780, falecido em 1866. Quem foi Bento? Bento foi uma pessoa que exerceu diversas funções na política de Sergipe. Foi presidente da província, foi vice-presidente por diversas vezes, foi chefe de armas e lutou pela Revolução, contra a Revolução Pernambucana em 1817, a Revolução de 1824, talvez em função disso, Dom Pedro o agraciou com o título de Barão da Cotinguiba. Sem justo orgulho, que não me envaidece nenhum título de nobreza, mas apenas trago para os senhores quem foi essa pessoa. Ele gravitou na política de Sergipe até quando falece. E lá em Brejo Grande, ele tinha suas propriedades, seus filhos tinham propriedades. Por outro lado, descendo também de um capitão de milícias de Penedo, Francisco José de Souza Machado, que Brejo Grande, por ser de Penedo, lá ele exercia a sua influência. Então, descendo de alguém que exercia política na região do Baixo São Francisco, que tinha severa participação ativa no Baixo São Francisco e, por outro lado, de Penedo. Com isso eu quero dizer para os senhores que era impossível essas duas pessoas, lá possuindo propriedades, participarem ou deixarem que acontecesse a existência de quilombo. O que é que eu entendo de quilombo? Eu já fui funcionário público federal, já fiz normas,
por onde eu passei, e quando eu fazia, eu entendia a norma. Ela não pode descer a detalhes. Mas o legislador, quando fez o decreto 487, quando foi pensado em trazer benefícios para aqueles remanescentes que estão ainda hoje convivendo em áreas não tituladas. E esse decreto veio exatamente para trazer esse benefício a essas pessoas, essas comunidades que não tiveram durante todos esses anos a titulação das áreas onde eles viviam. Não justifica a existência de quilombo em Brejo Grande. Questão de engenho, uma região muito pobre, tá? Havia sim engenho. Onde que não houve engenho? Escravos havia, onde não houve escravos? Até hoje, eu acredito, eu digo sempre, que até hoje a escravatura, infelizmente, permanece no nosso Brasil, senadora Amélia. Porque um pobre ganhar o salário mínimo que nós pagamos, eu sei que é difícil pagar o salário mínimo, mas é pouco para a pessoa. Então, eu entendo que a escravidão também. A escravidão sempre existiu no Brasil, tá? Então, querer fazer apologia de que onde houve engenho e houve escravo, tem quilombo, tem quilombola. E deve ser expropriadas as propriedades. Na verdade, é uma expropriação, senhores. Essa propriedade de meu pai, eu tenho documentos que datam de 1842. Que foi esse terreno? Esse terreno de Brejo Grande foi doado a um senhor chamado Antônio Cardoso de Barros, português, que veio colonizar Sergipe, a mão de Filipe II, em 1590. Ele coloniza Sergipe e doa a um filho seu as terras que iam do São Francisco ao Japaratuba. Essas terras permanecem em nome dele até 1653, quando um bisneto dele, pródigo, vende essas terras aos padres carmelitas da Bahia. Esses padres ficam explorando essas terras de 1653, senhores, até 1909. 1653 até 1909. Não doou para ninguém. Não foram doadas, foram vendidas. Pode continuar a sua exposição. Então, como eu dizia, eu tenho documentos de 1842, os padres carmelitas arrendando essas terras a meu tataravô, que é filho do tal Bento de Melo Pereira, e fica exatamente lá no Brejão. Hoje, motivo desta audiência pública. Lá em Brejão. O meu tataravô arrendou terras, que por sucessão passou para seu filho, que meu trisavô era um médico, lá viveu, tá? Infelizmente o INCRA não fez o que a lei manda, o que a lei determina. A antropóloga do INCRA também não fez. Viajou ela para Salvador, juntamente com outro funcionário do INCRA, no intuito, senadora Ana Amélia, senhores e senhoras, de obterem informações históricas a respeito da região. E não havia necessidade nenhuma deles gastarem o dinheiro público para obter as informações. Porque eu não fui apesar de ter morado em Salvador, mas essas informações que hoje disponho, infelizmente, não foi do período que eu morei em Salvador, e metade da minha vida eu morei em Salvador. Foi já em Aracaju, que eu pude obter todas as informações que hoje eu disponho sobre aquela região. Eles não têm, eu tenho documentos. Agora não é hora, não vou mostrar para eles. A hora de mostrar não é esta. A hora de mostrar é no momento apropriado, é lá na justiça. Eu vou provar para eles que em 1842 eu tenho documentos. Eles podiam pegar esse documento em Salvador, mas não pegaram. Mentem como desde o princípio vem sendo implantado a indústria da mentira. Eu ainda tenho 3 minutos, senadora. Eu vou estender para mais 5 minutos. Pois não, eu agradeço. Eu digo sempre o seguinte, lá tudo começou, conta a história que Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, estava no mosteiro a estudar quando 3 noviços o convidam. Vinde, mestre, veio o boi voar. Santo Agostinho vai à janela, começa a olhar e os noviços começam a fazer chicana dele. Mas como o senhor doutor da igreja há de acreditar que um boi possa voar? Diz ele, que um boi possa voar,
eu posso até acreditar. Agora, eu não devo admitir nunca que um padre possa mentir. Senadora Ana Amélia, senadores, deputados, senhoras e senhores, na verdade, tudo isso começou com a grande mentira propalada por um servo de Deus, um padre, chamado Padre Isaías Carlos Nascimento. Inicialmente, houve um incêndio na casa, um princípio de incêndio na casa paroquial, e ele propalou que teria sido fazendeiros, mas por motivos quais? Minha família não tem histórico nenhum de bandidagem, muito pelo contrário. Se vocês forem à internet, vocês irão encontrar a história do meu saudoso pai, José Machado Martins. Posteriormente, se disse ameaçado ele e outras pessoas. Ele cooptou alguns jovens, tá? E se disse ameaçado. Provocou audiências públicas. Daqui de Brasília foi o desembargador Gessino e uma série. Todo o aparato estatal compareceu a Brejo Grande. Eu sou um deles, bandidos, ameaçadores de padre e outras tantas pessoas. Mas até hoje, ele não teve a devida coragem. Lógico que não ia ter nunca, nem coragem. Não tinha fatos, elementos concretos para incriminar ninguém, porque não existe, nunca existiu. O que existiu não é de minha família fazer, muito pelo contrário, é de doar o que tem. Cristão, senadora Ana Amélia, não é aquilo que dá o que lhe resta, não. Cristão é o que meu pai fez, é o que nós fazemos, obedecendo o que ele nos disse antes de morrer. Não maltrate meu povo. Somos imensas, a quantidade imensa de poceiros que ele permitiu que ficasse lá na propriedade. Mas hoje, em função dessa forma como esse padre atua na região, querendo fazer política mesquinha, barata, desagregadora, hoje tem mães que se negam a serem quilombolas, que não admitem de forma alguma e veem seus filhos lutando contra ela, vós vendo seus netos e sua filha do outro lado. Desagregou famílias. Eu sou suspeito para lhes falar. O senhor pode dizer, o senhor está aqui como produtor. Eu lhe confesso, eu não sou produtor. Meu pai me encaminhou a mim, como nós somos 11 irmãos, a estudar. Não vivemos da propriedade. Ela está lá mais para servir aos outros. Se algo não foi feito, não foi por culpa nossa. Porque até, em certo momento, pensávamos em titular as posses deles, mas não havia e não há condição financeira de fazer. Na época, procurávamos até o poder público para fazer, mas o prefeito não quis, não manifestou interesse, porque não teríamos recursos para providenciar serviço cartorário, para elaborar a planta, pagar impostos, pagar lavratura de escritura, registro de escritura, enfim. Então, mas ninguém nunca mexeu com eles. Eles sempre se dispuseram de suas posses a seu bel prazer, desfrutar dos frutos. Meu pai, quando alguém subia no coqueiro, ele dizia, não sei o que eu digo, eles mesmos dizem. Está lá dito por diversas pessoas. Derrube 3 cocos, um você bebe, um eu vou beber, o outro você leva a planta para fazer seu sítio, para criar sua família, e muitos fizeram. Inclusive, a dona Isaltina, que eu ouvi o nome dela, que ela estaria hoje aqui presente, o sogro dela, ele sabe o quanto meu pai o ajudou. Ele sabe. E a família dele foi criada usando as terras que meu pai nos deixou. Ele sabe que no período que eu lá tomei conta, o que eu fiz por ele, não vou dizer. Meu pai não me ensinou a fazer esse tipo de coisa. Que fique para ele o que eu fiz para ele, o que meu pai fez. Agora é doloroso. Meu pai dizia que a maior ingratidão, o maior pecado que uma pessoa possa ter é ingratidão. E ele dizia para mim, faça 1000, meu filho, não receba um favor, não se paga com favor, muito menos com dinheiro. E eu evito recebê-los. E tenho o maior prazer em fazê-los. Pois bem, eu acho que já me alonguei muito a respeito de história, teria muito mais coisa a contar para os senhores, mas eu acho que a doutora Rosivan, que é uma criatura fantástica, eu gostaria até que ao final, se a senhora me permitisse, senadora Ana Amélia, eu queria 1 minuto de fazer, posteriormente, agora não, falar sobre essa grande mulher que está aqui hoje presente, doutora Rosivan Machado da Silva. Eu sou o José Fausto, e ali se encontra ao seu lado. Um brejo-grandense que sabe muito da história. E eu posso até voltar depois, se a senhora me permitir,
permitir que deixe com o José Fausto, com a doutora Rosivan, para que eles esclareçam melhor o motivo da nossa presença aqui. E eu agradeço aos senhores. E se a senhora posteriormente me permitir, eu voltarei. O senhor já está com 2 minutos de crédito, então, nos 2 minutos, eu deixarei para o seu crédito. Então, nós somos 11 irmãos, como eu falei. O meu irmão mais velho, em princípio, o INCRA propalou a ideia que ia dizer... Sim, aí foi-se feito o inventário e esta propriedade foi dividida por 7 dos irmãos. Dos 11, 7 foram divididos. Aí o padre alardeia que nós começamos a fazer secas. Olha, eu pergunto, uma propriedade, na hora que ela é feita a divisão por 7 herdeiros, não devem ser feitas cercas divisórias? Não deve ser feita cerca divisória, as cercas foram feitas divisórias para delimitar as áreas de cada um dos herdeiros. Em momento algum colocamos gado nenhum dentro de roça de ninguém, pedimos de ninguém de fazer qualquer atividade na fazenda, mas ele implantou na mídia. Ele levou aos órgãos públicos, induziu os órgãos públicos, Ministério Público Federal, Polícia Federal, se dizendo ameaçado de morte, ele, os pretensos quilombolas e outras tantas pessoas, começaram a andar para lá, acompanhados de policiais federais, desvirtuando, tirando das reais funções da Polícia Federal para exercer uma coisa que, na verdade, não existia, de ameaça de morte. 2 policiais federais. E com a presença desses policiais federais, minhas senhoras e meus senhores, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. O José Fausto provavelmente irá contar para os senhores. Quem foram essas pessoas? Pobres. Ele, na verdade, implantou, senadora Amélia, a luta de classe. Mas que luta de classe que era? Ele tentou fazer de fazendeiro contra posseiro e não conseguiu. Mas, ou seja, de posseiro contra posseiro. Mentiu, até o próprio INCRA. Com essa política que ia fazer ter o território quilombola, a terra é uma, em divisa, a terra é coletiva. Em momento algum, ele disse para aqueles posseiros que tinham suas posses, que aquela posse dele, que hoje ele dispõe para vender a quem ele quer, quiser e bem entender, que desfruta de seus frutos a seu bel prazer, na medida em que ela foi reconhecida como território quilombola, ele não vai mais dispor disso. A sua família não vai mais herdar essa terra que hoje ele pode dispor dela. Em momento algum, o INCRA disse para eles. Em momento algum. Mentiu. E entre outras tantas coisas. Eu já sei que meu tempo terminou, e se a senhora posteriormente me permitir... Ok, eu lhe agradeço, então, pela exposição, 15 minutos.